Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Vai ser um enorme prazer estar com vocês mais uma vez. Segundo pesquisas da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, as alergias atingem cerca de 40% dos brasileiros. A gente quer saber e passar para vocês por que algumas pessoas são alérgicas a determinadas substâncias e outras não. Será que determinados alimentos ou remédios ou uma picada de abelha podem matar uma pessoa? Isso e muito mais você vai saber numa entrevista com o alergologista Dr. Antônio José Pinho Júnior. Vai conhecer ainda a mostra de livros raros e especiais que está acontecendo na Biblioteca Central da Unicamp em homenagem aos 90 anos da Semana de Arte Moderna. Pessoal, amanhã é domingo de Páscoa. Além de ser uma celebração religiosa de renascimento, é dia de muito chocolate. Mas qual a origem do chocolate e o que significa o ovo de Páscoa? É o que você também vai saber no programa de hoje, além de acompanhar um clipe especial do aniversário de 2 anos do Mais Cidadão, o nosso programa. Você não pode perder. Confira agora a entrevista sobre as alergias. É muito importante você ficar por dentro. Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia revelam que cerca de 40% dos brasileiros sofrem de algum tipo de alergia. Algumas das substâncias mais comuns que geram essas reações estão no ambiente da nossa própria casa, como a poeira, o mofo, pelos de animais, fumaça de cigarro, alguns alimentos, medicamentos e produtos químicos. Muitas pessoas também são extremamente alérgicas a picadas de insetos. Mas como identificar e tratar essas alergias? O programa Mais Cidadão foi atrás de respostas. Você nunca teve alergia a medicamento, a picada de inseto? E para isso nós estamos falando com Antônio José de Pinho Júnior, meu especial amigo, que é alergologista. O que é ser alergologista, Pinho? Alergologista é ser um médico que cuida de pessoas especiais. As pessoas alérgicas são pessoas que têm um alarme para algumas substâncias um pouquinho mais exagerado do que outras. E isso pode causar algum tipo de problema, mas que a gente com o tratamento consegue contornar. A alergia é uma doença ou é uma condição que desencadeia uma doença? A alergia, na verdade, realmente é uma condição genética hereditária em que pessoas que têm uma predisposição familiar, a partir do momento que têm contato com alguma substância, podem desenvolver uma doença específica. Um exemplo são pessoas que têm um histórico familiar de asma e pela exposição à poeira e a bichinhos que vivem na poeira, que a gente chama de ácaros, começam a ter sintomas de tosse, de falta de ar, de chiado no peito, que a gente chama de asma. E a asma, sim, aí é uma doença alérgica. O que são e quais são os desencadeadores desse processo alérgico para pessoas? São alimentos, são remédios, picada de insetos? Como é que você podia descrever isso para a população que está nos assistindo? Infelizmente, quase tudo pode causar alergia, né? Então, desde alimentos, dos alimentos os mais comuns que causam alergia nas crianças, infelizmente, o mais comum é o leite de vaca, mas aqui no Brasil também é muito comum pessoas alérgicas à clara do ovo, né? Insetos, todos os insetos praticamente podem dar alergia. Os mais comuns são os mosquitos, pernilongos, que dão um quadro que a gente chama de estrófilo ou alergia à picada de inseto, que é uma alergia mais leve, só a manifestação na pele. Mas a gente tem pessoas muito alérgicas à picada de abelha, de vespa e de formiga lava-pé. E infelizmente essas pessoas podem ter um quadro que a gente chama de edema de glote, até choque anafilático. Isso fecha a garganta? Fecha a garganta e é um risco de vida. A pessoa pode até morrer dessa reação alérgica. O que um pai precisa fazer quando uma criança sofre esse tipo de alergia, fecha a glote? O que o pai deve fazer rapidamente? O mais rápido possível ele deve procurar o hospital, mas infelizmente essa reação ela pode acontecer nos primeiros minutos pós-exposição, já nos primeiros 5 minutos da reação, o indivíduo já pode estar passando muito mal. E o ideal era ele ter uma caneta
auto-injetora de adrenalina. Eu posso até mostrar uma caneta que chama EpiPen. Essa caneta aqui, isso é um placebo da caneta. Ela é parecida com isso aqui? Ela é exatamente igual a essa caneta. E, na verdade, a pessoa pode carregar isso como no bolso ou na bolsa, ou algum lugar. E tendo um acidente, que a pessoa não está conseguindo respirar, está sentindo a glote e a garganta fechada, está sentindo tontura, ela pode aplicar a caneta, é fácil de fazer. Você tira a trava nessa posição, ela está armada, segura forte. Sem tirar a roupa, você bate na coxa, segura 10 segundos, ela injetou adrenalina e isso permite tempo para a pessoa chegar no hospital. Ah, tá certo. E custa muito caro isso? Essa caneta atualmente está custando R$300, mas se eles diminuíssem os impostos e a gente tivesse um país um pouco mais civilizado, nos Estados Unidos custa $30 a $50. Tá certo. Bom, evidentemente é caro para qualquer pessoa, mas frente à possibilidade de perder uma vida, né? Eu queria saber como é que se desencadeia no nosso corpo uma alergia. O que acontece? Eu tomo uma picada, às vezes isso para mim é uma coisa muito importante, para outras pessoas menos. Como é que é esse desencadeamento desse processo? Então, especificamente em relação à picada de inseto, a pessoa tem que ter tido um contato prévio, ou com um inseto específico, ou com algum inseto da mesma família. Um exemplo, a pessoa que foi picada por abelha, na primeira picada ela pode ter uma reação local, uma reação intensa, uma vermelhidão, mas não vai ter um choque anafilático. Certo. Você vai ter essa possibilidade de reação alérgica mais intensa nas picadas ou nos acidentes seguintes. Entendi. Por quê? Porque para fazer essa reação alérgica intensa, o organismo precisa produzir anticorpos e esses anticorpos é que vão, ligados numa célula do organismo, numa nova exposição, liberar um monte de substâncias dentro do organismo que vão causar toda a reação alérgica. Tá, e me fala uma coisa, como é que a gente faz um diagnóstico? Você pode fazer um exame de sangue. Um exame de sangue ele detecta a presença desse anticorpo. Então, todos os meus pacientes que são alérgicos à abelha, é só fazer o exame de sangue, você pede um teste que chama RAST para a abelha, ele detecta a presença do anticorpo, fechou o diagnóstico de alergia por abelha, que o indivíduo é alérgico à abelha. E quanto aos alimentos, por exemplo, a glúten ou outro tipo de alimento como o leite ou o ovo, como é que faz o diagnóstico? O mesmo procedimento, você pode fazer através do exame de sangue. Existe um outro exame que é um teste feito diretamente na pele, mas esse teste na pele ele tem um risco, você pode ter uma reação alérgica intensa mesmo fazendo o teste com a própria, porque ele é feito com a própria substância que causa alergia. No caso do alimento é o alimento, no caso do inseto é o veneno do inseto que você coloca na pele. Mas aí tem um médico do lado que por isso que a gente deixa esse teste da pele quando o teste do sangue fica duvidoso ou negativo. Certo. Ele é um teste mais sensível, mas ele é um teste de mais risco.